Bom dia a todos. Iremos continuar estudando medidas. Já vimos sobre medidas de comprimento e grandeza. Agora a nossa aula de matemática é sobre medidas de massa, o quilograma e grama, que são unidades de medidas mais usadas no nosso dia a dia. Também vamos abordar outras unidades de medidas de massa, que são utilizadas para medir pesos muito grandes, que são a tonelada e a arroba. E por fim, o instrumento de medição de massa, ou seja, de peso, que é a balança, e os tipos de balanças. Fiquem atentos e vejamos a seguir. Quilograma e grama. Para medir a massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são o grama e o quilograma. O grama tem como simbologia a letra G. E o quilograma tem como simbologia as letras K e G. 1 quilograma é que corresponde a 1000 gramas. E 1 grama é que corresponde a 1000 miligramas. Apesar de ser o quilograma a unidade fundamental de medida de massa, o grama é que é utilizado na prática como a principal unidade de medida. Só lembrando que, nas medidas de massa, as unidades mais comuns são grama e quilograma. Observe o prefixo quilo da palavra quilograma. Indica que a medida padrão foi multiplicada por 1000. No dia a dia, é comum utilizarmos a palavra quilo para nos referir ao quilograma. E além do quilograma e o grama, existem mais algumas unidades de medidas de massa. Uma delas é o miligrama, que é representado pela simbologia das letras M e G. 1 miligrama corresponde à milésima parte do grama. E nas situações envolvendo produtos domésticos como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras, entre outros, podemos utilizar o grama ou o quilograma. Observe um exemplo de informação nutricional de um produto em grama e miligrama. Em uma porção de 1 kg de fubá temos 780 gramas de carboidrato, 72 gramas de proteína, 9 miligramas de ferro e 27 miligramas de cálcio. Portanto, as unidades de medidas de massa mais usadas são o grama, o quilograma e o miligrama. Observe outras medidas de massa. Tonelada. Quando se faz referência a pesos muito grandes, como cargas de caminhões, de navios e de aviões, utilizamos a tonelada. Portanto, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas, ou seja, a 1000 quilos. Uma outra medida de massa, arroba.
Outra medida de massa muito utilizada na pesagem de animais e produtos agrícolas como o fumo e o algodão é a arroba. Portanto, uma arroba equivale a 15 quilogramas, ou seja, a 15 quilos. A balança é usada para medir o peso de um objeto. Por exemplo, você mede a massa do seu corpo ao subir em uma balança. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. Observe os tipos de balanças. Atualmente existem 3 dispositivos de funcionamento de uma balança. Balança mecânica é constituída por componentes mecânicos, como cabos e molas. Balança eletrônica é feita de circuitos eletrônicos que utilizam célula de energia. E balança híbrida são balanças constituídas por peças que são mecânicas e eletrônicas. Você percebeu a importância de estudar medidas, principalmente medidas de massa, ou seja, medidas de peso. No nosso dia a dia, utilizamos como medida padrão o grama e o quilograma. Ao analisarmos a embalagem de alimentos industrializados, veremos informações nutricionais em grama e miligrama. Também existem outras unidades de medidas de massa, a tonelada e a arroba, que são utilizados para medir pesos muito grandes. E por fim, a balança, como instrumento necessário para medir massa, ou seja, para medir peso. Agradeço pela atenção e participação na aula e até a próxima.